Paz, amados irmãos, nós estamos felizes para ministrar o quinto milagre que Jesus operou na cruz, a quinta vez que o Senhor derramou seu sangue sobre a terra, cada um deles com propósitos bem definidos e bem claros. Nós estamos fazendo esses estudos preparando-nos para a maior festa do cristianismo, que é a Páscoa, a redenção do povo de Deus, a reconciliação de Deus com o homem por intermédio da cruz de Cristo. Hoje o Evangelho está cada vez menos cristocêntrico e cada vez mais humanizado. As necessidades do homem, os conceitos, a filosofia, os pensamentos, e a nossa fé ela é cristocêntrica. E o Senhor Jesus, Ele nos ordenou a pregar a mensagem da cruz. Não é a mensagem do homem ou das necessidades do homem. A Páscoa é Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nessa meditação nós queremos falar sobre os milagres que Jesus, o quinto milagre de Jesus na cruz foi a coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos vai representar a quebra de maldições. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor fez maldição em nosso lugar. No livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 27, quando ele vai sair do momento de espancamento e um batalhão ao redor de Jesus vai blasfemar, ridicularizá-lo, chamá-lo de rei e colocar uma coroa na cabeça dele. Mateus capítulo 27 em diante diz assim: logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tirando a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam dele, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas, então o levaram para ser crucificado. É este momento que nós estamos falando do quinto milagre, onde eles zombaram, humilharam e colocaram a capa de um deles mesmo, dos soldados, que era vermelho, sobre ele, como um manto de rei, e cravaram na sua cabeça. Havia, naquela época na Palestina, umas árvores, uns espinheiros, cujos espinhos podiam ser até de 2,5 centímetros de comprimento. E ao enterrar aquilo, cravar na cabeça, esses espinhos podiam chegar até o crânio. E o sangue escorreu ali. A coroa de espinhos, ela vai representar aqui a humilhação, o constrangimento que pessoas têm passado. O sangue derramado na terra, espinhos. Gênesis capítulo 13, 17 a 19 diz que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. A terra passou a produzir espinhos a partir da rebelião de Adão e de Eva. E aqui, sobre essa maldição, a coroa de espinhos que é colocada sobre Jesus, ela representa as nossas maldições. Jesus ele morreu na cruz não só para tirar os nossos pecados, mas também para destruir as consequências. E nós estamos falando das consequências do pecado. Uma maldição não pode cair sobre nós a menos que exista uma legalidade. Provérbios capítulo 26, verso 2 diz que a maldição sem causa não se cumpre. Mas havendo uma legalidade, o que é uma legalidade? Um direito dado através do pecado pelos nossos antepassados ou por nós mesmos, que faz com que Satanás possa agir. De outra porta, os demônios, de outra feita, os demônios não conseguem agir, eles precisam de algo que lhes dê permissão, uma porta, uma abertura.
E às vezes, dentro do contexto da nossa família, esta abertura foi dada pelos nossos antepassados. E esses demônios, eles vêm agindo de geração em geração. Um exemplo típico disto, nós lembramos o caso de Judá, um dos 12 filhos de Jacó. E Judá, ele teve relações sexuais com a sua nora, Tamar. Isso foi seguindo de geração em geração. Nós vemos na descendência de Judá, Davi, 10 gerações depois, ele tem na sua família também a relação incestuosa. O seu filho Amnon abusa da sua irmã, filha de Davi, Tamar. E as consequências disso vai ser que Absalão vai matar o seu irmão. Ou seja, nós vamos percebendo que pecados que se repetem de geração após geração, mesmo sem às vezes as gerações se conhecerem. Foi uma legalidade do pecado. Gênesis capítulo 20 diz que as consequências da desobediência aos mandamentos podem seguir até a terceira e quarta geração. Muitos sofrem sem entender por que acontece isso. Pecados que se repetem, por exemplo, em toda geração familiar. Exemplos: pode acontecer de suicídios, divórcios, falências, algumas doenças. Algumas coisas acontecem até com a mesma idade. Mães solteiras que engravidam com 15, a sua filha mais tarde vai engravidar também com 15 anos. E nós percebemos que existe uma relação que nós chamamos de as legalidades para demônios agirem em alguma área específica. Algumas na área sexual, outras na área financeira, outras na área de doenças, às vezes até emocionais, que se repetem novamente. Nós estamos dizendo que o Senhor Jesus, Ele derramou o seu sangue para nos libertar das maldições. E para as maldições nós precisamos primeiro identificá-las. Você precisa identificar que maldições existem na minha família, que precisam ser interrompidas em ti para que a tua descendência não sofra com aqueles flagelos anteriores. Há muitos relatos. Lembro-me de ter feito uma libertação com uma família, boa parte eram uma parte evangélica, outros eram católicos. E eu estava dizendo que palavras de maldição lançadas de um pai ou de uma mãe sobre os seus filhos têm poder, porque pais liberam bênção ou maldição. E uma senhora me interrompeu e disse: pastor, eu tinha 12 anos quando, lavando a louça, eu deixei cair um prato. E a minha mãe, no ímpeto de fúria, disse para mim: tu vais casar com um homem bêbado e ele vai te bater todos os dias. Pastor, eu demorei a escolher um namorado e escolhi alguém que não fumava e que não bebia. E o meu marido, casei, ficou sem beber o primeiro ano só. Depois do primeiro ano ele começou a beber. E ele passou a beber e me bater todos os dias. Isso durou 23 anos. E aquela mulher, em lágrimas, em pé, contando na frente de toda a família, que ela lembrava do dia em que a sua mãe disse: você vai casar com um homem bêbado, ele vai te bater todos os dias. Isto é uma maldição que a autoridade, que era a mãe, lançou sobre a sua filha. E ela tentou evitar, fugir daquilo. Somente cessa uma maldição quando nós clamamos que aquele sangue que Jesus derramou na cruz, a paternidade de Deus sobre nós, perdoa os nossos pecados. Em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que sofremos, que carregamos nas nossas vidas. Na verdade, a nossa vida é determinada pelas nossas escolhas. Nós vamos escolher viver sob bênção ou maldição. Pecados não confessados geram consequências. Quando a gente sabe que um familiar nosso incorreu em maldição, nós temos que pedir perdão a Deus. Senhor, livra a mim e a minha casa, a minha descendência. Quando nós entregamos a Ele
uma maldição é como tirar de cima de si a coroa de espinhos, a consequência do pecado, a maldição, e entregamos essa coroa de espinhos para Jesus. Jesus foi cravado nele os espinhos que representava lá no Gênesis a maldição. A terra passou a produzir espinhos por causa do pecado. O homem separado de Deus, ele gera maldição. Jesus foi coroado em nosso lugar, e por causa da maldição, as consequências dolorosas do pecado. Por meio do milagre da cruz, nós podemos ser livres de toda e qualquer maldição. Um crente é um ser inamaldiçoável. Um crente. Mas antes de ser crente, ele fez parte de uma família. E aqueles pecados daquela família, aquelas legalidades, precisam ser identificadas, reconhecidas e confessadas. E o sangue de Jesus, tão precioso e tão puro, vai te purificar e quebrar todo o jugo de maldição que o Senhor Jesus já conquistou para nós na cruz. Este é o quinto milagre, a coroa de espinhos de Jesus. Você, depois desse estudo, pode fazer uma análise, pedir que o Espírito Santo de Deus revele que tipo de maldições precisam ser confessadas. Entregue essa coroa de espinhos e diga: Senhor, retira de cima de mim essa maldição, porque eu e a minha casa queremos servir ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã nesse horário, em nome de Jesus.